E hoje a gente vai dar sequência ao assunto da aula anterior, o qual diz respeito à crase. O uso da crase, que é que nós vamos chamar de acraseado, não é isso? Vai ser a segunda parte do acraseado, que nós também vamos chamar de uso do acento grave, que é o A, repetindo, reforçando, é o A com acento ao contrário do acento agudo. Contrário quer dizer, o acento grave ele vai ser deitadinho para a esquerda. O acento agudo é para a direita. Só faz dobrar, ao contrário. Que nós vamos chamar de fusão de A. A preposição mais a artigo. Ok? Sempre vai ser isso. Então, o A preposição mais o A artigo, para não ficar dois As, vai ficar um A e o outro representado pelo acento grave. Repito, que é o acento agudo ao contrário, para a esquerda. Então nós temos aqui casos especiais. Nós já vimos lá na aula anterior as regras em forma de macete, como nós devemos usar esse acento grave. Quais são as regras? Primeiro, você vai ver se depois do verbo pede o para e se refere a nome feminino. Tem que ser. Se referir a nome feminino e esse A for substituindo só a palavra para, não se usa crase. Só se é usado se o A for substituir para a, que é a preposição mais o artigo. A preposição para mais o artigo a. Aí ao invés de você botar para a, você bota a, que é o A craseado. Ok? O A com acento agudo. Esse A a gente chama de A craseado, viu? É o nome que se dá a esse Azinho com o acento agudo ao contrário, que nós vamos chamar de acento grave. Você não vai chamar A com crase, não, você vai dizer A craseado. Ok? É a mesma coisa do C. A gente diz C cedilha. Não é C cedilha, é C cedilhado. Porque o A com acento agudo a gente chama de A acentuado. Ok? Então não vamos chamar de A crase, nem C cedilha, é C cedilhado. E é o A craseado. Ok? Deve-se usar, vamos ver dois casos especiais. Antes de feminino, mas quando houver a fusão da preposição mais o artigo. Só quando pedir preposição mais artigo, que vai dar o A craseado. Ok? Vamos ver outro exemplo. Se eu disser assim, escrevi para a menina. Certo? Que é uma frase comum, que está com para a menina. Nós não estamos atrás desse primeiro exemplo. Nós estamos atrás da substituição dessa locuçãozinha aqui, desse encontro dessas duas palavras. Preposição mais artigo, se vai dar crase ou não. Então, escrevi para a menina, eu vou usar a crase. Eu digo, escrevi, como é que fica? Escrevi a menina. Por que escrevi a menina? Porque esse A está substituindo para a. Aqui nós temos uma preposição para, mais um artigo a. Estão entendendo? Ao invés de, todas as duas estão certas. Eu digo, escrevi para a menina. Mas eu não quero me alongar muito na escrita, eu substituo para a por a menina. Escrevi a menina. Escrevi para a garota, é a mesma coisa de dizer escrevi a garota. Porque estou substituindo para a por a craseado. Ok? Então, toda vez que eu puder substituir o para a, essa substituição vai ser a craseado. Eu chamo isso aqui de a
craseado. Preste bem atenção, viu? Craseado. Ok? Aí se eu disser assim, escrevi para o professor. Por que é que não vai ter crase, pessoal? Porque o professor, no lugar da menina, não é feminino, ele é masculino. E nós estamos nos referindo a palavras femininas. Crase nunca. São dois casos bem específicos. Nunca crase antes de masculino e nunca crase antes de verbo. Não se usa, viu? Isso aí pega muito nos concursos vestibulares, ok? Nas locuções, segundo caso, nas locuções adverbiais. Vocês já sabem o que é locuções adverbiais. São aquelas que indicam tempo, modo, circunstância. Por exemplo, eu digo assim, cheguei às 10. Isso aqui é o que, pessoal? É uma locução adverbial de tempo. É o tempo que eu cheguei. Esses 10 quer dizer o quê? 10 horas. Não é preciso botar horas. Então, isso aqui é uma locução adverbial de tempo. Às 10. Ok? Se eu pegar aqui, por exemplo, e dizer assim, às vezes, falo demais. Às vezes tem que ser craveado, porque é uma outra locução adverbial. Às vezes. Quando é que eu falo? Às vezes. Essa aqui é uma locução adverbial de tempo também. Às vezes eu falo demais. Entenderam? Então, toda vez que tiver essas expressões que indicam locução, o que é a locução adverbial? É aquela locução que são duas palavras, ok? De preferência o A, lógico, tem que ser começado pelo AS, o AS ou o A, porque que vai indicar tempo, lugar. Se eu disser assim, estou às alturas, é uma locução de lugar, não é isso? Às alturas. Eu me sinto às alturas. Então, é uma locução adverbial de lugar. Toda vez que a locução adverbial ou as locuções adverbiais forem iniciadas pelo A, as, tem que ser craveada. Quer seja de qualquer maneira, de qualquer classificação, essa locução. Que nós até vimos os advérbios. Vejam só que nós vimos lá na morfologia os advérbios de tempo, de lugar, de negação, de afirmação. E a locução adverbial, vendo o assunto crase, é justamente quando pede o as. Ok? Todas elas têm que ter crase, o acento grave. Ok? Nas expressões à moda ou à maneira, tem que ter. Agora, quando chega na prestação, não se usa. Isso aqui é uma regra esquisita, mas ela pega demais também. Aqui é uma expressão. Mas é uma expressão e nós vamos chamar também de locução adverbial. De quê? De modo. Eu comprei algo à prestação. Como foi que eu comprei? A maneira que eu comprei? A prestação. Está entendendo? É uma locução. Mas quando se refere a esse termo, e unicamente esse termo, esse aqui é único, viu? Não se usa. Então vejam só, eu digo assim, no exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Ele se veste à moda antiga. Usa crase ou não usa? A moda. Essa moda é como se fosse a maneira. É a mesma coisa. Observe que uma coisa está substituindo a outra. Moda é a mesma coisa de
Maneira. Tanto eu falo dizer que ele se veste à moda antiga, como eu dizer, ele se veste De maneira à maneira, não é? antiga. Maneira antiga. Então vejam só que dá na mesma. Tanto faz, esse a maneira é o mesmo que a moda. Qual é a maneira que ele se veste? A maneira antiga. Não é isso? A maneira, não é aqui. É aqui, ó. É assim? Então, ele se veste à maneira antiga, ele se veste à moda antiga. Ele se veste à moda antiga, ele se veste à maneira antiga. Tanto vai dizer a maneira como moda. A maneira dele se vestir é antiga. Ou a moda que ele veste é antiga. Então, esses dois casos são específicos, a moda e a maneira. Porém, a prestação também deveria ser. Que aqui é modo, adjunto adverbial de modo. E aqui é modo, maneira, modo. E aqui também é o modo de se pagar alguma coisa. Mas não se usa. Vejam só. Não se usa, viu? Aqui, ó. Esse aqui não se usa. Eu digo assim. Comprei um carro à prestação. Foi a prestação da próxima. Então veja só, comprei um carro à prestação. Deveria ser craseado. Porque prestação é feminino. E aqui é o que? É uma locução adverbial. E tudo está dentro da regra. Só que esse caso ele é específico. Aqui não se usa. Viu? Não se usa justamente o caso específico e único dentro das locuções. Todas as outras locuções, todas as outras expressões que simbolizam locuções adverbiais pedem crase, menos essa aqui, a moda antiga. Viu? Essa aqui ela é especial. Especial no caso de não se usar, viu? Não se usa esse caso aqui. Então, bem prático, não tá? Então você vai, por exemplo, se eu pegar agora, vamos batalhar mais um pouquinho aqui. Se eu disser assim, Ave Maria, que é maiúsculo, meu Deus do céu, o nome da mulher lá do céu. Clamei a Nossa Senhora. Clamei é a mesma coisa de chamar, de pedir, de rogar, pedir alguma coisa. Clamei a Nossa Senhora. Usa crase ou não usa crase? Usa, porque eu digo, clamei para a Nossa Senhora. Esse caso aqui, ele é facultativo. Vamos ver depois. Por quê? Esse nossa, ele é um pronome possessivo feminino singular. Toda vez que nós tivermos pronome possessivo feminino singular, olha que nós já estudamos tudo isso aí. Pronome possessivo feminino singular. Toda vez que tiver assim, o A é facultativo. Devemos usar ou não. Mas nós vamos ver no caso especial explanado no quadro. Mas fica mais bonito se eu disser. Clamei a Nossa Senhora, porque clamei para a Nossa Senhora. Ok? Vamos pegar um outro exemplo para servir como base. Digamos aqui. Fiquei à beira do abismo,
Primeira coisa que nós vamos observar, a expressão que vem depois do A é masculina ou feminina? Beira do abismo, é masculina ou feminina? É masculina ou feminina? Beira do abismo. Feminino. Feminina. Então agora vamos discutir a regrazinha do macete. Se eu fiquei à beira do abismo, é porque eu estava na beira do abismo. Fiquei na beira, bem na beiradinha. Então se eu fiquei na, Bem na beirinha, cara. traseiro. Chamei para A, clamei para A. Quando eu substituo A por para A, ou para A por A, o A é craseado. Se eu substituir o na por A, o A é craseado. Se eu substituir o com A por A, o A é craseado. Se eu substituir o pelas por as, o as é craseado. Se eu venho dar, craseio, porque eu vou para A, eu venho dar. Se eu substituir por de, não craseio, porque quando eu vou para, eu venho de, e estou em. Quando eu vou para A, eu estou na e venho dar. É a ida, a volta e a estada. Eu vou para A, então eu estou na e venho dar. Tudo é com A. Aí, atenção, vejam só, tudo é com A. O da, o na e o para A. Tudo tem o A. Então, casei. É o que? É o macete que tem o A. Qual é a referência? É o A. Aí quando eu digo assim, em, tem A. Não. E tem a... Para, tem um A solto, para ter a fusão. Não. Daqui com o A chego. Para, não tem. E o outro é de. De tem A? Não. Não, pronto, pessoal. Bem prático. É verdade. Ó, venho dar, estou na, eu vou para A. Então, essa aqui é a regra. Aqui crase, aqui sim. E aqui não a crase. Aqui Não. Não. não a regra. Então, entendeu? Se eu disser vou para a escola, Vou às. eu vou à escola. Porque quando eu estou Nice. na escola. Quando eu venho Da escola. da escola. Agora observe quando o senhor disser assim, estou na casa, em casa. Observe que é um caso também especial que nós vamos ver posteriormente. Eu digo assim, estou em casa. Vai ser Eu não estudar, determinei casa. Aí eu passo a colocar a frase se eu determinar a casa. Se eu venho simplesmente da minha casa, eu digo, já se tu vem de onde? Eu venho de casa. Eu venho de casa. Aí se ele vem lá da casa da mamãe, eu digo, já se tu vem de onde? Eu venho da casa da vovó, eu não venho de casa de vovó. Então vejam só que esses casos são 3 casos especiais. Casa, distância e terra. São casos especiais, específicos. Nós vamos ver na próxima aula. Eu digo, Jacques, tu vai para onde? Eu vou para casa. Para a casa dele. Ele não vai dizer para a casa. Por quê? Porque casa não está especificada de quem é a casa. Eu vou para a minha casa. Se ele botasse, ele já especificou a casa, que é dele. Quando casa está especificada, craseia. Se não está especificada, não craseia. Muito prático. Repita. Você vem de onde? Ele, eu venho de casa. Ele foi se consultar lá, pedir remédio lá naquela casa ao lado do patronato. Aí eu digo assim, tu vem de onde? Aí ele diz, eu venho da Casa Amarela. Tu vai para onde? Eu vou lá para a Casa Amarela. Aí eu ligo, tu está onde? Eu estou aqui na Casa Amarela. Então vejam só, eu venho da Casa Amarela, porque eu estive na Casa Amarela e fui para a Casa Amarela. Então casa teve uma especificação, que é a cor amarela. Mas se eu disser assim, só a sua casa, tu não vai falar a casa de ninguém, especificar nada. Tu está onde? Estou em casa. Tu vai para onde? Vou para casa. Você nem diz para casa, diz vou para casa. Aí eu digo assim, de onde é que tu está falando? Eu estou falando de casa. Então observe que são casos
macetes bem simples, que a gente pega e tem que usar para a vida. São esses macetes que você tem que prestar atenção na hora de marcar com o X, para você não se confundir. Não vai naquela de a mamãe mandou marcar nessa daqui. Daí cai muito. Porque de repente a mamãe nem estudou. Se a mamãe não estudou, ela manda te lascar em qualquer um. Então vejam só, esse é o segundo momento do uso da crase, é bem especial. Nas aulas posteriores nós vamos ver os casos facultativos e onde não devemos usar a crase. Tem uns casos onde nós não devemos, que é antes de pronome, antes de entre palavras repetidas. Na redação também, né? Antes de masculino. Tudo isso aqui cai dentro da redação, que você tem que usar esses termos de forma correta dentro das suas produções. Quando nós fizermos algum apanhado geral do que devemos, nós vamos passar 1 mês, 2, batendo só redação, que vai ser bem prático. Depois que nós aprendemos isso aqui, só regras, só seguir normas da redação e jogar no papel, ok? Por hoje só e um bom dia.